É isso aí. Que acho que não, depois eu tenho um aviso, mas o Adilson que vai dar no final, tá bom? Então, bom dia. Hoje a gente vai falar, como a gente vai ter o batismo, eu vou estar falando sobre o que é a verdadeira salvação, tá? As crianças vão sair agora. Olha que linda menininha saindo ali no colo da dona irmã. Vamos lá. Eu assim, às vezes eu assisto tantos debates, né, no nosso, na internet, debate de ateu contra cristão, católico contra protestante e tudo, mas uma coisa que a gente esquece, que às vezes é o mais importante, é falar sobre a salvação. O que é a salvação? Né? Então as pessoas ficam preocupadas com muitas discussões e tal, e a gente esquece que o mais importante é que o ser humano tem que ter a convicção se ele é salvo ou se ele não é salvo, né? E para isso a gente vai estar meditando num tema lá em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 ao 26, tá bom? E a gente vai estar pensando sobre isso. O que é a verdadeira salvação? Romanos 3, do 21 ao 26. Quando você está abrindo aí, eu vou falar que o ano que vem eu vou me preparar para entrar no futebol, porque eu achei que dá para mim jogar, viu? Eu vi o irmão lá, o Ivanilson jogando, falei, me animou, sabe? Apesar que ele é bem mais novo que eu. Mas eu vi o João também, o João já me animou mais ainda, né? Então vamos orar, irmãos? Pai querido, quero agradecer esse dia, essa manhã. É tão bom a gente poder estar na Tua presença. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso com cada um de nós. Que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã através da Tua palavra e que nesse tempo, nessa manhã, a gente possa tirar algumas dúvidas que talvez a gente tenha. E também, Deus, que possa levar essa palavra e também aos que estão assistindo pela internet, Deus, para entender realmente a grande salvação que o Senhor operou na nossa vida, que o Senhor é autor e consumador da nossa fé, é o autor e consumador da nossa salvação. E eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a Tua palavra para que haja entendimento na mente de aqueles que vão ouvir, principalmente a Tua palavra que não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 3, a partir do 21, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para a gente entender bem isso aqui, seria como se você... Aqui ele está falando num contexto em que os judeus, eles se achavam privilegiados, e de certa forma eram privilegiados, por nascer da descendência de Abraão, né? Nascer no povo, né, que foi escolhido por Deus para, e aí que eles entendiam errado, né, para que viesse o Messias, o Salvador, né? Então esse povo que não era um povo que tinha nada especial, né, no sentido que Deus fala que ele era o menor dos povos, Deus escolheu esse povo para que através dele viesse o descendente, que é Jesus, né? Então esse povo começou a se orgulhar de ser da descendência
de sangue de Abraão, de ter a lei, de ter os profetas como se fossem deles. E eles acreditavam que a salvação para eles era ter nascido na descendência de Abraão. E todo aquele que quisesse ser salvo teria que se submeter a eles e à lei, né? Então, Paulo, ele começa a pregar, e a igreja começa a pregar e evangelizar a salvação para todos os povos. E aí há um problema. Eles se sentiam privilegiados pelo relacionamento com Deus, pela salvação de Deus para eles pessoalmente, eles não admitiam que outros povos pudessem ser salvos dessa forma, né? E aí Paulo começa, em Romanos, ele vai confrontando, depois ele confronta também os gentios com relação a isso, né? Judeus desprezavam os gentios, eles acreditavam que a salvação era pela descendência deles, né? Pelas obras que eles praticavam, e eles eram justificados por aquilo que eles fazem. Muito como os religiosos hoje em dia. Muitos religiosos, muitas igrejas e religiões, elas creem que eles são justificados diante de Deus pelas suas obras. Ah, Deus vai olhar para mim e falar, nossa, como essa pessoa tem sido boa, ela ora, ela faz doação, faz caridade. Então essa pessoa vai ser justificada porque ela é uma boa pessoa. Esse era o pensamento deles. Nós somos justificados porque nós somos judeus, da descendência de Abraão, nascidos dessa descendência, né? Então, obras meritórias. Nós vamos ser salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos justificados por Deus por aquilo que nós fazemos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre salvação é a condição de todo homem. Todo homem é pecador, né? Ele fala, no 23, ele fala, pois todos pecaram, né? E ele vem, assim, no versículo 9, se a gente olhar, no Romanos 3, 9, fala assim, o que se conclui, né? Ele está falando aqui, os judeus, olha, vocês têm o privilégio de ser judeus, o privilégio de ter os profetas, a lei, mas vocês são pecadores, né? E com relação ao pecado, ele fala, o que se conclui então? Todos nós, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todo ser humano está debaixo do pecado. Todo ser humano pecador, né? Por natureza ou por prática, porque nós herdamos o pecado de Adão. Quando Adão e Eva pecam, a natureza de pecado veio sobre todo homem, né? Por isso que a primeira tragédia que acontece na Bíblia é um irmão que mata o outro, Caim mata Abel. Então Paulo está falando, olha, todo ser humano é pecador. E não há como um pecador ser justificado diante de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, é isso que ele está falando, né? Então ele começa a falar que todos estão debaixo do pecado, né? O homem é incapaz de agradar a Deus por seus méritos, por suas atitudes. Romanos 3, 10, 12, ele fala assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, né? Então, se você começa a avaliar a sua vida, né? Primeira coisa que a gente tem que avaliar a nossa vida. Será que eu sou uma pessoa que poderia chegar na presença de Deus e falar, olha, eu sou bom. Eu fiz tudo o que te agradou, né? Se você parar para pensar, isso é uma coisa totalmente sem sentido para nós que conhecemos, né? Mesmo para uma pessoa de fora, uma pessoa que procura fazer o bem, uma pessoa que procura ser caridosa, mas se você conversar intimamente com ela, ela vai falar, eu realmente sou pecador, né? Eu, na minha vida de evangelizar as pessoas, só conheci um homem que falou que não tinha pecado, né? Eu estava evangelizando ele e falei assim, não, eu não pequei, não pequei nada, né? Eu sou melhor que muitas pessoas, eu não peco, né? Aí eu falei para ele, e com relação comparada a Jesus? Ela falou, com Jesus não, com Jesus é muito melhor que eu. Aí eu falei, então tá. Então se comparado com Jesus, Jesus é melhor que você precisa dele também, né? Então a gente pode começar a evangelizar, né, e conversar com as pessoas sobre a salvação,
mostrando para ele a condição que ele está. Todos nós estamos debaixo do pecado. Estávamos, né? Estamos debaixo do pecado no sentido que a gente ainda peca, né? E no 19 e 20 do capítulo 3, para a gente ver o contexto todo, ele fala assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca, e todo mundo será culpável perante Deus. O que é a lei? Você pega os 10 mandamentos, tá? Não terás outros deuses diante de ti, não matarás, não cobiçarás. Os 10 mandamentos, se você começar a avaliar, você certamente caiu em alguns deles, né? E mesmo que você tenha caído em um desses pecados, né, você é pecador, né? O 20 fala: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, se eu falo que você não pode mentir, e você mentiu, você é mentiroso, né? Se eu falo que você não pode adulterar, né, e você olhou para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então, o padrão de Deus, eu estava falando hoje para o pessoal do curso de batismo, o padrão de Deus é muito mais elevado do que o nosso. Quando a gente começa a pensar, eu sou uma pessoa boa, e você ouve Jesus pregar o Sermão do Monte ou qualquer outro sermão que Jesus tenha pregado, a gente começa a olhar para nós mesmos e falar: nossa, eu estou muito longe desse Deus, né? E é interessante que o cristão, uma das coisas que ele luta muito é por sempre estar olhando para ele e falar: nossa, como eu estou longe desse Deus. O Tozer fala que o entendimento de quem você é na presença de Deus faz com que você entenda melhor quem é Deus e você se coloque diante dele de uma forma correta, né? Você pode ver os profetas, quando eles estavam na presença de Deus, de um Deus santo, eles se prostravam diante de Deus, eles não conseguiam olhar para o Senhor. Todos eles, todos os homens que nós hoje reputamos como pessoas que foram de Deus, né? Moisés, Davi, né? A Bíblia revela muitos pecados dele, né? Mas até mesmo se você olhar para José, está longe, né? Apesar de ser um tipo, né, de uma pessoa que representa uma pessoa que teve misericórdia dos irmãos, que amou os irmãos como Jesus tem nos amado, né? Então tem tantos textos na Bíblia que revelam claramente a nossa condição diante de Deus. Você imagina você chegar hoje na presença de um Deus santo, puro, né? Chegar para Ele e falar assim: ó Deus, eu fiz tantas coisas boas, né? E aí Ele começa a olhar para você e falar: mas eu sei que você fez isso. Se Ele começa a se revelar tudo que você fez. Por isso que não há condição, e que Paulo está colocando de uma forma totalmente clara, que não há condição de nenhum homem chegar diante de Deus, ser justificado por quem ele foi, porque ele fez, né? A nossa esperança está única e exclusivamente em Deus. Não há outra esperança para nós. E aí a gente pode pensar assim: mas como pode um Deus de amor salvar um pecador sem ser injusto? Ezequiel fala assim: a alma que pecar, Ezequiel 18:4, a alma que pecar certamente morrerá. Então todos nós estávamos numa condição de condenação. Todos nós. Não há justo, não há um sequer. Então, a nossa condição de vida sem Deus, e todo ser humano da mesma forma, estava em condenação, né? E essa é a condição que a Bíblia coloca todos nós, né? Mas como que Deus age? Isaías 53:5 fala assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, vendo que o homem não tinha condição nenhuma de se salvar, Deus provê a nossa salvação pela graça, pela misericórdia, né?
Deus é misericordioso. Ele não dá para nós aquilo que nós merecemos. Ele pagou o preço. 2 Coríntios 5:21, ele fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você conhece um pouquinho da Bíblia e do Evangelho, você entende que a sua condição era sem solução para você mesmo. Assim que o Evangelho é pregado, o homem é convencido de que é pecador, aí vem o temor: mas o que vai ser da minha vida, né? Mas Jesus o fez pecado por nós. A única forma, né, de um Deus de amor e um Deus de justiça não agir contra a sua própria natureza, seus próprios atributos, é condenar o pecado, né, de forma que esse pecado seja totalmente sanado para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus, justo, perfeito, sem pecado, ele se oferece, né, como propiciação pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. 1 Pedro 3,18, depois de Tiago, aquele texto que nós estudamos, o livro que nós estudamos. Fala assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito. Pensa nesse texto: pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo, Jesus, pelos injustos, que somos nós, né? Para nos conduzir a Deus. A única forma era a morte, e sem derramamento de sangue não há justificação, não há como a gente ser salvo. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Então você que vai batizar, né, pensa sobre isso, se é esse o seu entendimento, se é isso que você entendeu do Evangelho. Você era pecador, não tinha condição de salvar a si mesmo, aí a esperança está em Deus. Aquele que olhar, né, para Cristo, Jesus pregando para Nicodemos, ele fala que a serpente foi levantada no deserto e os homens, por causa do pecado, estavam sendo picados pela serpente, estavam morrendo. Ele falou que todo aquele que olhar para aquela serpente será curado. E ele fala: eu sou, né? Ele é aquele que você olha e crê, né, e recebe a salvação, né? Esse é o ponto de como você pode receber a salvação, né? Primeiro é não por obras. O 21, que é o texto que nós começamos a ler, Romanos 3:21, ele fala assim: mas agora, né? Então ele fala: todos pecaram, todos estavam condenados, né? Não tinha solução para ninguém, mas agora, sem lei, né? Não é pelo você guardar a lei, você ser uma pessoa boa, você guardar certos ensinamentos que tem na igreja para você ser uma boa pessoa, né? Então, religião que prega que você tem que ser bom e fazer várias coisas para ser salvo, está fora do contexto. Esse era o grande conflito do judeu. Ele não admitia que ele não poderia ser salvo por ser judeu, por ter a lei, né? E às vezes a gente pensa nisso. Eu, quando era religioso, eu me orgulhava da minha salvação. Eu achava que eu não ia para o inferno de jeito nenhum. Esse era o meu pensamento. Eu achava que eu era tão bom que Deus não ia ter coragem de me condenar. Você era assim também? Né? A gente acha que, nossa, Deus, como eu sou bom, né? Como eu sou perfeito, quase que perfeito. Como Jesus eu não era não, Deus, mas eu estava chegando muito perto dele, né? De tantas coisas boas que eu fazia, né? Mas quando eu comecei a ler o Evangelho, miserável homem que eu sou, assim que é. Assim que a gente começa a perceber. Então, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Testemunhada pela lei e pelos profetas.
Não é no Novo Testamento só, o livro de Romanos, não, desde o Antigo Testamento, tudo que você lê no Antigo Testamento, eles testemunhavam a mesma coisa. Salvação nunca foi por obras, salvação sempre foi por fé. Salvação sempre foi pelo arrependimento e fé na promessa de Deus. No Antigo Testamento eles não tinham visto Jesus ainda. Por isso que Jesus fala assim, olha, os profetas, os antigos, eles queriam ver o que vocês veem e não viram. Né? Então, quando Jesus estava caminhando e a pessoa percebia quem ele era, Deus do céu. Né? Aí que caía a ficha, né? Pedro fala para Jesus, Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. As pessoas se prostravam diante de Deus e eu adorava Jesus. Né? Porque ele é a promessa. Tudo aquilo que os profetas, tudo que a lei estava falando se refletia em Jesus. A lei, o texto fala em Gálatas que é o aio, né? É aquele servo que pega, antigamente tinha um servo que pegava o filho e levava para ele ser educado, ensinado. Né? Aquele escravo, né? Que pegava o seu filho, você dava a responsabilidade para ele de pegar o seu filho e levar ele para ensinar as coisas que ele deveria saber. Né? Então ele fala, a lei é esse aio. A lei faz com que você olhe e enxergue Cristo. Né? Esse é o grande ponto. A salvação, ela é fundamentada pela palavra escrita. Por isso que você quiser pegar o Evangelho, pregue a palavra. Leia com as pessoas e fala, olha, o que está dizendo aqui? Né? Ela é aquilo que realmente os profetas e a lei ensinava no Antigo Testamento sobre a salvação que vinha através de Cristo. Se a gente começar a ver, desde o Antigo Testamento, eu vou ler só um texto do Antigo Testamento, Isaías 61:10. Isaías 61:10. Nunca foi o próprio judeu que se salvou, né? Ele fala assim, regozijar-se-me-ei no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu num manto de justiça, como o noivo que adorna de um turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Né? Então, o próprio Deus vem de encontro do homem pecador e o salva, e o cobre com a sua justiça. É esse que é o ponto. Também com relação a Abraão, ele fala assim que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para ele como justiça. Aí vem receber a salvação é somente e exclusivamente pela fé. Né? Versículo 22, ele fala assim, a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça mediante a fé. Quando eu creio em Jesus, não é a fé em qualquer coisa, porque todo o ser humano tem fé, mas a fé que salva é a fé em Cristo. Né? Teve um pastor que deu uma explicação que eu gostei muito, ele falou que a fé é como se fosse, você está com muita fome, e aí você vê uma fruta. Você olha para a fruta é muito bonita, mas você só sacia a sua fome se você comer aquela fruta. Sem comer aquela fruta, você vai continuar com fome. Então a fé, o objeto da nossa fé que nos salva é Cristo, é Ele que é o Salvador. Quando eu creio em Cristo, então eu sou salvo. Quando eu creio em Cristo, eu entendo que eu sou um pecador e me arrependo dos meus pecados. Por isso que Marcos fala assim, arrependei-vos e crede. O que salva é a fé em Cristo. Romanos também, Paulo fala assim, que se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a salvação está baseada na fé em Cristo. Não é só uma fé aleatória.
O próprio Romanos 5,1 fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, né? Aí a gente tem paz. Porque se eu não tenho fé em Cristo, a ira de Deus permanece sobre a minha vida. Por isso que muitas pessoas aí que às vezes ouvem a palavra, que lê a palavra, mas não crê em Cristo, continua, permanece sobre a ira de Deus, sobre condenação. Esse que é o ponto. Por isso que a gente às vezes fica tão assim, será que a pessoa é salva, será que a pessoa não é salva? A gente fica nessa... Essa é uma preocupação, né, que não cabe a nós. Nós temos que perguntar, será que eu creio? Será que eu sou salvo? Será que verdadeiramente eu entendi o Evangelho e me rendi ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que salva, aquele que tem poder de salvar o homem, né, dos seus pecados? Jesus, ele é o alvo da fé salvífica, né? E é interessante que aqui ele fala uma coisa, que a salvação não veio só para os judeus, né? Ele faz, pois sobre todos, mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos que creem. A salvação é para todos, mas exclusivamente para aqueles que creem. Foi oferecida ao mundo, mas aqueles que creem se apropriam dessa salvação em Cristo, né? Ele fala, não há distinção. Então Paulo está falando lá, vocês judeus que se acham salvos, que se acham melhores, se vocês não creem em Cristo, não serão salvos. Vocês, gentios, que não conhecem muito bem a lei, que estão agora caminhando sobre o conhecimento da lei, se não creem em Cristo, também não serão salvos. Salvação é para todos que creem em Cristo. Nós somos, né, não somos judeus, somos dos gentios, que fomos salvos pela graça do Senhor, da mesma forma que os judeus também foram salvos pela graça. E desde o começo da história, todos foram salvos pela graça por meio da fé. A gente fala de Caim que matou Abel, né? Qual a diferença dos dois? Abel creu, Caim não, né? Esaú e Jacó, qual a diferença dos dois? Esaú não creu, Jacó sim. Todos eles foram justificados por fé somente, né? E Jesus fala em João 6,37, em que os que vêm a mim eu não lançarei fora. Todo aquele que crê, se olha para Jesus, se prostra diante de Jesus, é salvo pela graça por meio da fé, né? E ele continua, no 24, ele fala assim, no 23 ele fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos pecaram, sendo justificados, ele fala, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mesma coisa, nós fomos declarados justos, né? Todos nós estaremos um dia diante do tribunal de Deus, do julgamento de Deus, né? Todos somos culpados, mas se eu venho a Cristo em arrependimento e fé, então eu sou revestido, como aquele texto que falou lá em Isaías, sou revestido pela sua justiça. Eu sou comprado, eu sou redimido por Deus, né? Quando Deus olha, né, dos céus para a terra, ele vê todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Lembra quando o anjo da morte vem lá em Êxodo e que fala que a única forma dos primogênitos não morrerem era o sangue no umbral da porta? Quando ele passa todo lugar que não tem o sangue no umbral da porta, ali houve morte nas casas, né? Então, quando Deus olha e vê todos aqueles de nós que cremos no sacrifício de Jesus
E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele que tem o sangue do Cordeiro, né, no seu umbral, na sua porta, está salvo. Essa é a condição de todo ser humano, né? De crer no sacrifício de Jesus. A cruz, ela tem uma representatividade para nós tão importante, né? Ele morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Mas só vão se apropriar disso quem crê. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Nós somos comprados. Mas, apesar de ser graça para nós, né, não tem nenhum preço que nós podamos pagar por isso que é gratuitamente por sua graça, né, foi pago um alto preço. Né? Hebreus 9, 22. O preço da minha salvação, da sua salvação, foi a morte de Cristo na cruz. Hebreus fala assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Como eu falei, o preço foi pago por Cristo. Ele morreu na cruz pelo meu favor, pelo seu favor, por todos aqueles que creem, né? Ele é o nosso substituto. E a ira de Deus caiu sobre Jesus. E ele continua, lá em Romanos, é o que fala no 3,25, fala assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus ter, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Né? O que ele está falando aqui? Quando Jesus morre na cruz, derrama o sangue dele precioso para nos salvar. O preço foi pago. Quando a gente crê em Jesus, os nossos pecados foram perdoados, passados, presentes e futuros. Porque nós continuamos pecando. Amém, irmãos? Infelizmente, nós somos pecadores. João fala sobre isso. Se nós dissemos que não temos pecado, nós falamos no mentiroso. Mas João tinha uma convicção, né? Que o pecado que nós cometemos não faz mais separação entre nós e nosso Deus, porque nós somos remidos, resgatados por Cristo. Ele já pagou o preço. Por isso que nós caminhamos em novidade de vida, nós caminhamos sobre a graça de Deus. A graça de Deus continua sobre a minha vida, sobre a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando eu vejo esses homens debatendo com ateus, e seja for com religiões variadas, mesmo com judeus, como eu gosto quando o debatedor começa a falar sobre o Evangelho, sobre a salvação. Porque parece que é simples, mas não é simples. Para nós é tão simples, é crer em Jesus, saber que eu não merecia a salvação e fui salvo. Mas para as pessoas aí fora, eles têm uma dificuldade tão grande, porque tudo é feito por mérito. Eu mereci, eu faço. Essa questão do mérito está na cabeça do ser humano. Por isso que é tão fácil você se prender a uma religião. Né? O islamismo tem 6 pilares, né? Que levam as pessoas. É a oração, a caridade, assim vai. Né? É o jejum. E eles fazendo tendo esses pilares na vida dele, eles vão se justificar diante de Alá. Né? Esse é o pensamento deles. A ponto de um muçulmano achar que se ele pegar um avião, jogar numa torre, se matar e matar várias pessoas, ele vai ter um lugar no paraíso, né? Com mulheres à disposição dele. Que loucura! Não é uma loucura isso? Né? Ou uma pessoa que é religiosa, de uma religião aí tradicional, acha que se ele continuar fazendo e cumprindo todos os sacramentos que é imposto para ele, ele vai chegar na presença de Deus tranquilo. Né?
No máximo ele vai passar um tempo purgando o seu pecado, né? Porque ele entende que as pessoas não são perfeitas. Mas nós não precisamos de nada disso, é só crer. Né? É lógico que quando eu creio, eu quero caminhar com Deus. Quando eu creio, eu quero obedecer a Deus. Porque eu amo a Deus. O pecado atrapalha o meu relacionamento com Deus. Nós somos filhos, né? Os nossos filhos às vezes pecam contra a gente, né? Os meus não, os meus são quase perfeitos, né? Mas eles pecam contra a nós. E eu vou falar para meu filho, eu não gosto mais de você, eu odeio você porque você pecou contra mim. Não, ele continua meu filho. Né? E assim é Deus com cada um de nós. Se nós nascemos de novo, nós somos filhos. Ele sabe que eu vou pecar, Ele sabe que eu vou errar, mas eu já paguei o preço pela sua vida. Você me pertence. E agora eu vou usar as circunstâncias da sua vida para te trazer mais perto de mim. Esse é o nosso Deus. Ele cuida, né, de cada um de nós. Então nós temos que saber que salvação, ela é pela graça. Graça é gratuito. É um presente de Deus. E por que será que tantas pessoas rejeitam? Por que será? Tem muitos motivos. A pessoa ama o seu próprio pecado. A pessoa não consegue entender que essa questão daquilo que é gratuito de Deus. Uma das doutrinas que são mais bonitas, é bonita a questão da graça de Deus, é muito bonito, mas as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Às vezes a pessoa é salva pela graça e quer pagar Deus com a vida. Está errado. Não há preço. Nós somos salvos pela graça e caminhamos diante da graça de Deus. Porque se Deus mantivesse a ira dele sobre nós com relação ao pecado, né, todos nós seríamos todo dia condenados por Deus de novo. Isso é um completo absurdo. Nós vivemos diante da graça. E essa graça nos acompanha. Por isso que a gente tem convicção da salvação em Cristo, porque ela mantém, ela não se perde diante da vida. Ele sempre continua com a gente. Né? Então, para a gente ter uma noção, todo ser humano é pecador. Todo. Quando eu falo todo, a única pessoa que eu isento é Jesus, tá? Jesus está fora disso. Em determinado momento, Adão, né? Quando Adão pecou e Eva pecaram, eles caíram, né, dessa questão e morreram espiritualmente. Mas Jesus não. Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado a vida toda. Mas todos nós, todo ser humano nasce em pecado e peca. Né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então todos merecíamos o pecado. O merecimento de cada ser humano é pecado. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Romanos 6:23 também. Né? Então, o que a gente tem que entender é Deus quem salva, é Deus quem justifica. Através da fé em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo, porque nós nascemos de novo, é um novo nascimento. É isso que Jesus fala para Nicodemos lá em João 3. Se não nascer de novo, não verás o reino. Aí Nicodemos fala, mas eu posso, olha que interessante, ele fala assim, eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus fala, não, nascer pela fé. Em quem? Em Cristo, nele. Né? Então, quando Jesus está explicando esse texto aqui, ele fala para os judeus, olha, vocês têm muita vantagem, porque vocês conhecem toda a Escritura, você conhece tudo que eles falavam sobre mim, e quando vocês me veem, por isso que o grande conflito de Jesus nos Evangelhos é contra os judeus.
É contra os fariseus, contra os saduceus. Eles viam Jesus, eles sabiam das Escrituras, eles sabiam que o Messias vinha, mas olhavam para Jesus, não é esse Messias, porque não é esse Messias que eu acredito que seja. Ele não pode ter amor pelos gentios, ele não pode ter amor pelas pessoas, ele não pode perdoar pecados, porque não é possível que o Messias vem para ser punitivo, para condenar o pecado de todo mundo, o nosso não. Quando Jesus fala que vocês estão cegos, vocês matavam os profetas, é isso que ele está falando. E Paulo está explicando a mesma coisa para esses judeus, que queriam salvação só para eles e não para outros povos. E nós somos agraciados com isso, eu e você, somos salvos pela fé em Cristo. Amém? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, depois a gente pode conversar, né? Mas a única forma do homem ser salvo é crendo em Cristo, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre algumas coisas conforme a Bíblia fala sobre a salvação, né? Então, a gente vai aprender mais um pouco sobre isso. Pai querido, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Nós somos gratos, Deus, porque para nós, sem a Tua graça, sem o Teu favor, nós estaríamos totalmente perdidos. Por isso que é tão precioso para nós, Deus, olharmos para o Senhor e ser gratos ao Senhor e nos colocar diante do Senhor com humildade, porque o que nós merecíamos, Deus, o Senhor não nos deu, que era a condenação. E única e exclusivamente pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através, Deus, dele nós temos vida e vida abundante. Essa é a oferta do Evangelho, Deus. A morte de cruz que nos trouxe vida, pela fé. Que o Senhor continue, Deus, falando aos nossos corações e nos ensinando também, Deus, a passar essa mensagem, a mensagem da salvação em Cristo, a salvação que nós adquirimos e o nosso testemunho de conversão, Deus, é o testemunho de rendição ao Senhor e ao Teu favor por nós. Por isso que eu agradeço pela nossa vida, pela nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Vamos